chegou o momento, um momento muito esperado aqui do nosso programa de hoje. Nós vamos relembrar o desfecho de um crime bárbaro de transfobia que chocou os cearenses, ganhou inclusive ampla repercussão nacional. A morte da travesti Dandara Kathleen, assassinada com requintes de crueldade por um grupo de agressores. Elementos que atacaram e aí torturaram, mataram, fizeram tanta coisa, gente. A partir de agora, o Cidade 190 exibe o segundo episódio da série De Volta à Cena do Crime. Acompanhe aqui os detalhes. Polícia aqui no Bom Jardim, no final da linha, certo? Tá aqui no Grande Bom Jardim fazendo a operação. Polícia aqui em todo canto, ó. Embaixo. Ali embaixo, ó, tem uma viatura do Cotão ali embaixo. Quando a equipe chegou ao local, ali também, ó, havia um crime, teoricamente já com requinte de crueldade. Pessoas xingando, ofendendo, humilhando pela condição. 2 disparos de arma de fogo e provavelmente uma pedrada no rosto. Transpôs as fronteiras do Estado, transpôs as fronteiras do país. Foi assassinada por ela ser travesti. A imundícia tá de calcinha aqui na Pirangá. Eu estava saindo um dia bem atribulado. Estava entrando no carro para ir embora quando eu recebi a ligação da minha mãe. E ela falou bem rápido. Vitória, mataram a Dandara. Ele sempre esquece que por trás dessa menina travesti existia uma pessoa. Que era uma boa filha, que era uma boa amiga, que era uma boa pessoa. O ano era 2017, dia 15 de fevereiro. Era por volta das 3h30 da tarde, quando mais um crime acontecia aqui em Fortaleza. Te matar, sai fora daqui. Mas essa ação criminosa passou despercebida por muitas redações. O crime foi aqui, na rua Manuel Galdino, cruzamento com a rua C. Foi nesse local que Antônio Cleilson Vasconcelos foi assassinado. Vários dias se passaram até esse vídeo chegar à imprensa e viralizar pelas redes sociais. As cenas chocaram pela violência. Visualmente, o que se via era uma mulher sendo agredida. Dandara Kathleen era uma travesti e, por isso, segundo a investigação, foi brutalmente espancada, humilhada e, mesmo pedindo para não morrer, ela foi executada. Vai. Você deve estar se perguntando o que Dandara veio fazer aqui, ou como ela chegou aqui. É aí que entra em cena a figura de Wellington, um homem com quem a travesti se relacionava já há algum tempo. Ela realizava alguns programas, né? E dentre esses programas, dessas pessoas que eram envolvidas com alguns programas,
tinha essa pessoa da moto, né, que é o piloto da moto, que levou a Dandara até o local. A partir daí, duas possibilidades passaram a ser investigadas pela polícia. A primeira é que com certeza aconteceu, que foi um desentendimento entre a Dandara e esse rapaz da moto. E também levantou-se a hipótese da Dandara ser soro positivo e ter transmitido ou tentado transmitir para esse sujeito, né? Levou ela para lá, pegou ela na casa dela, parece ou próximo da casa dela, levou até o local e lá disse que ela estava roubando na área, né? É uma área inflamada, é uma área com criminalidade muito alta e começou a sessão de espancamento, agressões, até culminar na morte dela. Vitória é inspetora da Polícia Civil e era amiga de infância de Dandara. Ela soube da morte quando estava trabalhando. Naquele dia, eu lembro que a Dandara esteve na minha casa 8h30 da manhã. E ela deu banho no meu cachorro, o cachorro estava doente, a gente lavou a área e ela disse assim: tchau, Vi, eu venho mais tarde, porque quando eu saía da delegacia, ela sempre vinha também, sempre me ajudava em casa. Aí eu disse: vem mais tarde. E aí, né, foi a última vez que eu a vi. Eu estava saindo, eu era chefe de investigação da Delegacia do Conjunto Ceará, o 12º Distrito. Eu estava saindo de um dia bem atribulado, né, bem cansativo, e eu estava entrando no carro para ir embora quando eu recebi a ligação da minha mãe. E ela falou bem rápido: Vitória, mataram a Dandara. Eu disse: o que? Ela foi e repetiu: mataram a Dandara, lá no Bom Jardim. Aí eu não deu tempo, digamos, de derramar uma lágrima, porque meu Vitória misturou com Vitória policial, então eu queria saber rápido como tinha sido o que tinha acontecido de fato, né? Que ela tinha sido morta no Bom Jardim, próximo ao cemitério do Bom Jardim, por volta de 15, 16 horas, né? E que tinha sido 2 tiros na cabeça. E que após os tiros eles jogaram um paralelepípedo, né, que deixou a cabeça sem condições até de ser identificada. Eu recebi uma ligação da Vitória. Ela me falando que tinha acontecido com o Cleilson. Eu não acreditei. Eu fiquei desesperada. Perguntei para ela: o que foi que aconteceu, Vitória? Mataram o Cleilson. Eu disse: como? Aí ela me falou. Eu fiquei arrasada. Você estava me falando que não conheceu ele, Dandara. Não. Eu queria que você me falasse, assim, como que era ele como pessoa? Ele era alegre, ele era parceiro, muito parceiro. Uma pessoa que eu confiava, uma pessoa que tinha lealdade com a gente. E aí eu prefiro lembrar dele com essa alegria. Esse documento do Ministério Público mostra que a Coordenadoria Integrada de Segurança, a CIOPS, recebeu 6 ligações informando que alguém estava sendo espancado. A primeira ligação foi às 3h36 da tarde. O mesmo documento mostra que a primeira viatura só chegou para a ocorrência às 4h34, quase 1 hora depois. Se a Secretaria de Segurança Pública, como órgão do sistema de segurança do Estado do Ceará, tivesse sido mais eficiente, eu não tenho dúvida em afirmar que Dandara estaria vivo e os acusados estariam todos presos, porque teve um lapso temporal de 1 hora entre a primeira ligação e a chegada da polícia ao local onde a Dandara estava sendo submetida àquele horrível e hediondo espancamento que a levou posteriormente à morte.
Quando a equipe chegou ao local, havia um crime, teoricamente, já com requinte de crueldade, né, com muita violência, 2 disparos de arma de fogo na face da pessoa. A gente já tinha identificado que tratava-se de uma travesti e provavelmente uma pedrada, né, no rosto, né? Antes de viralizar, o vídeo já estava nas mãos da polícia e naquele momento as imagens já colocavam na cena do crime 7 pessoas. Naquele momento a gente já identificou de pronto já 3 envolvidos, que teriam sido as pessoas teoricamente que participavam diretamente da execução. Se não fosse o vídeo, nós não saberíamos como tinha sido esse homicídio da forma que foi, não. Segundo as investigações da polícia, participaram da morte de Dandara 12 pessoas, sendo 8 maiores de idade. São eles Francisco José Monteiro Júnior, o Chupa-Cabra, Jean Vitor Silva Oliveira, Rafael Alves da Silva Paiva, Francisco Wellington Teles, Júlio César Braga da Costa, Isaías da Silva Camurça, o Zazá, Jonathan William da Silva, Francisco Gabriel Campos Reis. 7 foram a julgamento e 1 foi morto antes de ir a júri. Os outros 4 tinham menos de 18 anos na época. No banco dos réus falta alguém. Faltou alguém. No banco dos réus faltou o Estado brasileiro. Pela ineficiência da ação policial, que não interveio, embora demandado por várias ligações telefônicas. Existe hoje um pedido de reparação da família. À época nós propusemos uma ação reparatória de danos. Essa ação continua tramitando ainda, não houve desfecho. O promotor Marcos Renan atuou nos 3 júris do caso. Eram 3 qualificadoras: o meio cruel, o recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima e o motivo torpe, repito, impelido por sentimento de ódio dada a condição de homossexual e travesti da vítima. Portanto, Dandara foi assassinada por ela ser travesti e não porque ela estava, como eles indevidamente alegavam, praticando pequenos delitos na região, que Dandara nunca foi disso. Dandara era uma pessoa honesta, uma pessoa idônea e, infelizmente, foi acometida desse bárbaro e inesquecível e doloroso crime. Aquelas imagens que correram o mundo, elas, pela violência, pelas agressões, os sons foram captados, pessoas xingando, ofendendo, humilhando pela condição de Dandara, por sua orientação de gênero. Aquelas imagens, ela sendo conduzida, já muito machucada, sendo conduzida num carrinho de mão, aí a gente vê o desprezo que se dá à pessoa, não é? Aquilo revela uma coisificação tratada como coisa, como objeto, despersonalizada. A rua onde Dandara foi assassinada recebeu o nome dela. A senhora sabe por que o nome dessa rua é Dandara? Sei. Por quê? Por causa do assassinato da pessoa Dandara. A senhora sabe quem era Dandara? Não conhecia, mas sei quem era. Mas assim, não sabe por que ela foi morta? Ela foi morta porque ela era um travesti. Pegaram ele, mataram, como é que diz? Judiaram demais, né? Fizeram tudo que você imagina de ruim com uma pessoa. A morte da travesti teve repercussão nacional e internacional. Deu voz à comunidade LGBT para lutas históricas contra a violência e contra o preconceito, deixando claro que algo precisava ser feito urgentemente. O caso de Dandara deu uma força para que o movimento colocasse as pautas, fez com que mexesse nas estruturas do Estado brasileiro, né? Que tivesse projetos de lei, como tem o projeto do LGBTcídio. Logo depois da morte de Dandara, em 2019, tem a criminalização da LGBTfobia. O governo do Estado cria uma secretaria para que a gente realmente possa trabalhar. Dados do Sistema de Informações Policiais do Estado mostram que de 1º de janeiro a 30 de abril deste ano, 110 homossexuais foram mortos no Ceará. Ano passado, segundo o Anuário da Segurança Pública, o Ceará lidera o ranking de violência para as pessoas
LGBT e mais. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostra que no primeiro semestre de 2024 foram registradas 33.935 violações contra pessoas que se autodeclaram LGBTQIA+. Foram mais de 12 mil violações relacionados a gays, mais de 8 mil relacionados a lésbicas, mais de 4 mil a bissexuais e transexuais, 2 mil para pessoas transgêneros, 1.000 a outros e 754 relacionados a travestis. Após o caso Dandara, holofotes foram colocados sobre essa comunidade. A Dandara hoje, ela se equipara à nossa Maria da Penha para os LGBTs, né? Porque ela, diante de uma tragédia, a gente ressignificou para a luta. A Dandara teve o lado positivo dessa morte dela, que foi ela conseguir, mesmo depois de morte, vários direitos para as pessoas que fazem parte das minorias. Foi a partir da morte de Dandara que uma parlamentar cearense teve a sensibilidade de apresentar um projeto no Congresso Nacional para tipificar a conduta de quem, por sentimento de ódio, dada a condição de homossexual e travesti, tem uma pena mais acentuada. Nós podemos fazer dessa tragédia, a partir dela, dar um salto civilizatório. Isso que vocês estão fazendo aqui, relembrando esse caso, é uma contribuição nesse sentido. As pessoas dizem muito, né? Respeitar as diferenças. Eu vou além, eu digo valorizar as diferenças. Eu acho que isso é que faz o nosso mundo tão bonito. Tá aí. E olha, gente, toda forma de preconceito é combatida aqui nesse programa. Né? O preconceito racial, o preconceito, a homofobia, a gordofobia, né? Toda forma de preconceito será aqui combatida. Isso é uma questão de justiça. Esse programa, desde que foi criado, ele clama por justiça o dia todo. Justiça daquelas pessoas vítimas da violência e desses crimes de ódio que nós estamos denunciando aqui. Né? O crime de ódio ele vai se multiplicando, as pessoas vão para cima de todo jeito, de maneiras disfarçadas, e nós temos por obrigação em defender a cidadania dessas pessoas que merecem o nosso respeito em razão da orientação sexual que queira, né, aí seguir, sem problema nenhum. Né? No passado, já se teve preconceito e ódio contra os negros. No passado, já se teve ódio contra a mulher separada, desquitada. Você que for da minha época, você lembra disso. As pessoas tinham vergonha, né? As mulheres que eram separadas, às vezes até maltratadas por seus maridos, elas tinham vergonha de ser mulher separada. O mundo avançou, o mundo evoluiu e o respeito às pessoas tem que ser a regra, né? Então não toleraremos aqui, sempre vamos combater os crimes de ódio, de preconceito, né? Esses que querem destruir as pessoas pelas suas opções individuais. Você não precisa ter orientação sexual diferente da sua, mas você tem que respeitar aquelas pessoas que têm uma orientação diferente. Esse é o nosso posicionamento. E hoje é o dia do orgulho LGBT. Aí tem um monte de gente destilando ódio na rede social, dizendo que é orgulho de quê? Esse orgulho, para quem não conseguiu captar ainda, é porque as pessoas chegaram ao momento de ter vergonha. E hoje eles não têm mais vergonha. Simplesmente vivem a vida que acham que deve viver individualmente. E isso precisa ser respeitado. Quem está falando aqui é um hétero, com família, que tem todos os filhos héteros, e nós temos por base o respeito a essas pessoas e a quaisquer outras que levem a sua vida como bem queiram. Essa é a nossa missão, denunciar esse tipo de maldade, de crime de ódio e de defender a igualdade entre todos. É assim que eu penso.